cai junto quem? O patrimônio do VGHF11 e cai também, acaba afetando os dividendos. Então, pessoal, a gente tem duas coisas aqui que a gente tem que olhar. A queda de outros fundos imobiliários e também, pessoal, uma parcela muito grande em patrimônio acaba caindo. E quando cai, caem os dividendos. E aí, como o VGHF11, pessoal, tem isso, outro ponto também importante. Qual é outro ponto? A marcação negativa dos CRIs. A gente fala, né, a marcação negativa dos CRIs indexados a IPCA. Por quê, pessoal? Olha o que o pessoal achou, né? As quedas que a gente tinha em Tesouro IPCA mais 8, elas começaram a cair. E aí, turma, muito se modifica esse cenário. Por quê? Porque quando os juros reais do mercado sobem, a gente vê os títulos antigos contratados com taxas menores. Por quê? Porque antes ainda tinha IPCA mais 8, mas agora a gente não vê mais isso. E aí, turma, o que acontece? Pois os títulos, eles passam a valer menos no mercado, tá bom? Então, a gente tem que entender que os CRIs que estão indexados a IPCA, justamente por o IPCA não pagar tanto, né, aqueles títulos que pagavam muito, que a gente pegou lá atrás, não estão mais pagando tanto. Então, os CRIs sofrem com isso. Por quê? Porque é indexado a IPCA uma boa parte. E aí, turma, é importante deixar claro que isso não significa que os devedores deixaram de pagar, tá bom, pessoal? Que também o gestor esteja parado. Mas aconteceu isso e a gente tem que olhar com certo cuidado. Aí você tem o quê? Você vai ter que reprecificar os ativos. Por quê você vai ter que reprecificar? Porque os fundos caíram. Não é mais aquele valor, porque se caiu, opa, a gente aqui também cai o VG, né? Também acaba caindo. E os que são indexados ao IPCA também começam a cair. Por quê? Porque o mercado já não está mais bobo, deixando IPCA mais 8. Inclusive, o mercado está de olho nisso. E está fazendo recompra de títulos também altos no IPCA. Que é isso não é novidade, a gente já sabe disso, né, turma? Então, pessoal, essa queda do VGHF11 não aconteceu só porque os cotistas, e aí muitos cotistas entraram em pânico e aí todo mundo saiu vendendo. Não é só por isso. O relatório confirma que os próprios ativos perderam valor durante o mês de junho, tá? E isso ajuda a explicar, pessoal, por que o mercado está descontando tanto. Porque o mercado está batendo no VGHF11. Olha só, a gente vê aqui no investidor 10, olha a cotação, né? Ele estava indo muito bem, porque ele segue ali os que são mais indexados a IPCA. Então, ó, ele vem bem, só que ele cai de repente. Ele tem uma queda aqui brusca, ó, tá vendo? No gráfico que foi aqui que muitas pessoas perguntaram, opa, eu tenho esse fundo, e agora? Né? Só que, pessoal, ele é muito afetado, claro, por oscilações, e a gente precisa olhar de dentro, olhar ali dentro da carteira. Então, o que a gente vai fazer agora? O problema está na composição da carteira? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, ele, que eu falei para vocês, ele é... Se você perguntar para qualquer pessoa, ele é apresentado como fundo de papel, verdade. Só que ele também é um fundo de fundos, vamos dizer assim, uma boa parte. Por quê? Porque ele investe em outros fundos imobiliários. E aí, pessoal, o que aconteceu? Ele pode investir em CRI, ele pode investir em cota de outro fundo, ele pode investir em FDICs, ele pode investir em ações imobiliárias, ele tem bastante, né? A gestão pode mexer bastante no fundo. E aí, quando a gente olha essa carteira atual, o que a gente vê, pessoal, que chama muita atenção? Mais de 54% da carteira aqui, que a gente tem um azul médio ali, do patrimônio está investido em cota de outros fundos imobiliários. A gente vê aqui 28,4% em CRI e 15%, aqui é 1,1% menor aí a exposição, volta para cá. Então, pessoal, ele tem uma carteira em CRIs, só que a maior parte, né, que representa aí 28,4%, como eu falei, só que a maior parte, pessoal, do patrimônio não está em CRIs. E aí, quando os fundos caem, ele também acaba caindo. Então, pessoal, a gente vê aqui que, na prática, uma parcela muito grande, obviamente, depende do comportamento do mercado, depende do que vai acontecer agora nas eleições, depende da taxa de juros, se está alta, se está baixa, e principalmente depende da oscilação no IFIX, que é o índice que a gente usa ali para medir a rentabilidade do termômetro dos fundos imobiliários, e da valorização desses ativos também. E os CRIs, pessoal, eles costumam gerar uma concentração maior, sim, nos fundos de papel. E é o que eu falo, fundo de papel tem que ter muito cuidado, turma. Abre o relatório, porque às vezes você vê um CRI que não está passando, não está legal, está devendo. Tem outro CRI que não está devendo, mas ele também não está tão bem nas pernas.
Aí pode ter vários CRIs que estão indo muito bem. Então, tem que abrir, sim, o relatório, tá, turma? Isso tem tudo no relatório, a gente trouxe aqui. Porque se a gente trouxesse tudo do relatório, a gente ficaria aqui 1 hora falando. Mas tem tudo para vocês estudarem. Então, pessoal, se os pagamentos estão em dia, dos CRIs, o fundo ele recebe juros, correção monetária, por causa disso. Só que as cotas de FIIs não, porque elas oscilam diretamente na bolsa. Quer dizer, a gente pode ver num dia sobe 3, outro dia cai 2, num dia sobe 1. Então, essa oscilação machuca alguns fundos imobiliários. E aqui é o caso do VGHF11, né? Quando cai, ele cai 2 vezes, porque caiu um IFIX e ele cai junto. Então, pessoal, o que acontece, né? Esse fundo ele tem 133 ativos diferentes, é bastante ativo. Mas tem muitos ativos, nem sempre significa um ótimo negócio. Nem sempre quer dizer que tem uma renda previsível. E é isso que aconteceu com o VGHF11. Ah, mas tem muito ativo, Carol, duvido que vai sair gente, duvido que vai pagar menos. Pode acontecer. E aconteceu. Né? A gente viu uma mudança drástica do fundo. E aí, pessoal, é o que a gente fala, é aquela frase que a gente fala, né? Ele continua tendo aí uma fonte de risco, e sim, isso é importante de se avaliar. Será que é oportunidade para quem tem, para quem quer comprar? Será que é uma armadilha? O mercado está de olho. E não é logicamente que ele está de olho, porque ele olha para todo mundo e ele deu uma queda ali no VGHF11, a gente viu na cotação. E foi aí que todo mundo começou a se preocupar. Então, essa composição ajuda muito a explicar nós. Ele segue muito a rentabilidade de outros fundos e os CRIs, pessoal. Esses CRIs estão bons, né? Esses CRIs estão conseguindo. A gente tem menos parte de CRIs na carteira, ou seja, a gente depende mais aqui de outros fundos. E como é que esses outros fundos estão indo? Tem que saber se perguntar. Aí, pessoal, a gente tem que pensar muito no VGHF, como eu falei, armadilha ou oportunidade? Tá? E é aqui que eu acho que mora uma grande pergunta, tá bom, gente? Depois de todos esses problemas, o que mais chamou atenção, né, no VG é porque que o fundo está negociando muito abaixo do valor patrimonial. E aí, pessoal, o valor da cota, 5,84 hoje, só que, ó, pelo que se tem de valor patrimonial, deveria valer 8,22. Ou seja, a gente vê um PVP de desconto que tá aí, ó, 0,71, quase 30% de desconto em valor patrimonial bom, que é 1,85 bilhão. À primeira vista, a pessoa fala, opa, é uma oportunidade óbvia, porque tá barato, né? Só que esse raciocínio, ele precisa muito de raciocínio para você olhar. Você precisa ter cuidado com isso, tá bom, gente? Nem sempre o valor patrimonial, porque tá baixo, né? Ah, tá baixo, tá acima, quer dizer que o valor patrimonial, nossa, ele tá sofrendo muito porque ele não merece. Às vezes ele merece. E às vezes o mercado vai punir, sim, o valor da cota, tá bom, gente? Então, o mercado está aplicando um desconto sobre 3 coisas. 1, quanto vale esses ativos realmente numa eventual venda? Se ele quiser vender, quanto valem esses ativos? 2, quanto tempo seria necessário para transformar esse patrimônio que ele tem em dinheiro? Porque patrimônio é diferente de dívida e etc. Quanto tempo demoraria, né? E 3º, quanto de renda essa carteira consegue produzir com que a carteira tem hoje? E 4º ainda, como é que vai ficar o IFIX e como é que vai ficar a queda dos outros fundos imobiliários dele? Será que sobe, será que desce? Então o mercado está de olho nisso. Então, pessoal, se os juros começam a cair, não vão cair de repente, os fundos que estão ali começam a melhorar. Só que, detalhe, olha para mim, turma, não melhora de um dia para o outro, tá bom? Tem muita gente que fala, Carol, mas então eu vou comprar porque daqui a um mês vai melhorar. Não, turma.